Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, meus queridos irmãos e prezados amigos. É uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui para compartilhar com você da palavra do Senhor. Nós temos falado sobre a alegria e estamos olhando Filipenses capítulo 1. Estamos do verso 12 a 14, nós estudamos, agora vamos falar um pouco dos versos 15 a 18. Paulo, ele está preso e ele continua se alegrando, porque as circunstâncias da sua prisão levaram com que a propagação do evangelho fosse ainda maior. Então, Paulo não se importa em continuar pregando a Cristo e ele não se importa de estar preso, ele continua alegre, mesmo que pessoas que queriam destruir ele ou atrapalhar a sua vida ou trazer tristeza a ele, para ele não importasse, desde que Cristo estivesse sendo proclamado. Versos 15 a 18, Paulo vai deixar isso muito claro quando ele fala: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, que pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Como o Senhor, durante o seu ministério terreno, Paulo teve um grupo de pessoas que tentavam atrapalhar ou até destruir o seu ministério. A maioria deles, no caso de Paulo, provenientes de grupos judeus e religiosos pagãos. A igreja logo veio a ter estas pessoas também dentro das suas próprias fileiras, que caluniavam os seus dirigentes e frequentemente o faziam de uma maneira não tão piedosa, na verdade de maneira bastante impiedosa e com certa forma com grande eficácia. E uma das experiências mais desencorajadoras para um servo de Deus é o de ser falsamente acusado por companheiros crentes, especialmente por aqueles que também são ministros do Evangelho, ser caluniado por estas pessoas. Ser caluniado por um incrédulo, ser difamado por alguém que não conhece a Cristo ou não conhece a Igreja de Jesus Cristo, nós até entendemos. Mas quando isto acontece com pessoas de dentro do Evangelho, isso traz grande tristeza, isso traz grande frustração. A dor é muito maior ou muito mais profunda dentro do ministério quando somos mal interpretados ou injustamente criticados, especialmente por pregadores do Evangelho. E foi essa a situação que Paulo estava enfrentando ali. Os líderes, alguns líderes em alguns lugares da igreja estavam em oposição a ele. Paulo diz que estavam pregando Cristo até por inveja e por contenda. Na igreja de Corinto, havia um grupo anti-Paulo e um grupo pró-Paulo. Haviam facções na congregação. E Paulo, tanto que uns diziam eu sou de Paulo, outros falavam eu sou de Apolo, e outros eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, né? Então, na verdade, aqueles que defendiam Paulo eram contra Cefas, aqueles que eram de Cefas eram contra Apolo, aqueles que eram de Apolo e assim ia. Essa loucura toda. Né? Mas Paulo, ele não gostava que isso acontecesse dentro das fileiras da igreja. E Paulo aqui está tendo este problema. Paulo está sendo, de certa forma, acusado.
Talvez alguns pregando por inveja, porque não conseguiam um ministério como o de Paulo, talvez não tivesse o mesmo alcance que ele, estivessem com ciúme daquilo que ele fazia, das bênçãos do seu ministério, talvez porque fosse uma pessoa respeitada e amada na igreja, e outras coisas que poderiam causar certa inveja em relação ao apóstolo Paulo. E isso trazia um certo desgaste para o apóstolo. Mas ainda assim, Paulo vai nos mostrar que, independente dessas circunstâncias, o importante é que, mesmo que desta maneira, essas pessoas estavam pregando Cristo, e aquilo trazia alegria ao seu coração. Então batemos mais uma vez na mesma tecla, não importa a circunstância, temos um Cristo que está cuidando de nós. Não importa as dificuldades, temos um Senhor que está sempre ao nosso lado. Que nós possamos, assim como Paulo, mesmo diante de pessoas que estavam até o caluniando, até levando ele a essa situação, pessoas realmente levando ele a uma situação de difícil, de ser difícil de ser assimilado. Mas Paulo, humildemente, de maneira altruísta, mesmo nas piores circunstâncias, ele tem a maior alegria possível. Quando as coisas aparentemente seguras na vida começam a desmoronar, quando o sofrimento e a tristeza aumentam, os crentes, normalmente as pessoas vão ser arrastadas cada vez mais, o crente vai ser arrastado cada vez mais para uma comunhão mais profunda com o Senhor. E assim eles vão experimentar mais e mais da alegria duradoura que o apóstolo Paulo conhecia tão bem. Então nós devemos nos alegrar com essa pura alegria, não por causa das circunstâncias, mas porque apesar deles e através deles temos um descanso em Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Uma palavra de amor, uma palavra